conduz cada palavra e abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa inteligência, para que possamos ser, mais uma vez, edificados por tudo aquilo que será proclamado, que será partilhado na noite de hoje. Que Nossa Senhora, a mãe da canção nova, aquela que é obediente por natureza, aquela que é ouvinte por natureza, possa nos ensinar a ouvir nessa noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Paz de Jesus. Então vamos lá. Hoje nós não temos, então, o apoio visual, mas aí eu vou contar também com a disponibilidade de vocês para acompanhar. E caso não esteja conseguindo, pisa no freio, que daí a gente vai mais devagar para entender um pouco melhor. Tudo bem? Muito bem. Na semana passada, quem não estava? Tem alguém que não estava aqui semana passada? Bastante gente não estava aqui semana passada. Na semana passada, eu conversei um pouco com vocês e a proposta seria de 2 dias, mas agora a gente vai ter que estender para 3 dias, porque realmente não daria conta da quantidade do tema. O tema ele é amplo e aí não daria tempo de conversarmos somente em 2 dias, né? E na semana passada, eu falei um pouco sobre o princípio da nossa criação. E nós começamos a discussão, a nossa conversa, a nossa formação, entendendo que o Senhor criou homem e mulher para que um fosse correspondente ao outro, né? Então ele criou Adão e Eva, e quando criou Eva, o Senhor apresentou Eva para Adão, e aí ele apresentou, na apresentação ele falou: aqui está uma companheira que lhe corresponda. E aí nós então conseguimos entender que nós fomos criados, o homem para a mulher e a mulher para o homem, para que ele consiga corresponder, para que ele consiga acompanhar, para que um consiga ir tomando a forma do outro e o outro tomando a forma do um, e aí eles consigam lá na frente se corresponder e os dois chegarem ao céu. E dessa forma, nós fomos entendendo que o homem tem a sua identidade de homem desde o momento da fecundação. E aí, a partir do momento da fecundação, é que está determinado biologicamente: este é homem. Então tem um cromossomo que determina. E aí vai formar as áreas encefálicas relacionadas ao ser homem, as características hormonais, as características do corpo, as características de pensamento, de comportamento, de tudo está determinado por uma formação biológica. E da mulher, da mesma forma, um outro cromossomo, que é o cromossomo feminino, irá formar o corpo da mulher, com as suas características biológicas, fisiológicas, os hormônios, e isso tudo vai determinando o que é o ser mulher. E aí entendemos um pouco que nós fomos criados por Deus, e essa correspondência entre o homem e a mulher, ela existe justamente porque o homem tem as suas características de homem, ele foi formado homem desde o princípio, e a mulher da mesma forma. E muitas vezes, aí eu perguntei para quem estava aqui, e eles disseram para mim, a resposta eu vou dizer para vocês. Eu perguntei se todas as vezes a gente consegue corresponder a outra pessoa. Tem problema lá no casamento de vocês? Ou é só no meu? Tem? Tem? Tem hora que você cria expectativa em relação ao seu marido, em relação à sua esposa, e você fala: eu queria tanto que ele fizesse assim, eu queria tanto que ela fosse daquele jeito. Já aconteceu isso com vocês ou não? Ou só eu? Não?
Já aconteceu? Ufa, ainda bem. Porque senão eu que estava fora da casinha, né? E muitas vezes nós não conseguimos corresponder e ser correspondido. E aí eu terminei pedindo para vocês que foram para casa da semana passada uma perguntinha. Qual foi a perguntinha que eu deixei? Qual é o projeto de Deus para mim? Pensando em eu como ser filho de Deus, como homem. Vocês conseguiram pensar? Qual é o projeto de Deus para mim? Conseguiram analisar e conseguiram responder? Ou é uma pergunta muito difícil? Hoje nós vamos dar um passo a mais para nós tentarmos entendermos essa questão. Porque não é uma questão muito simples, concorda? Saber o projeto de Deus para a minha vida. E aí eu responsabilizo Deus de tudo que tem que acontecer na minha vida. Ele é o dono e o Senhor, mas o projeto é dele e não meu. E aí hoje nós vamos dar um passo a mais para a gente tentar entender de como é esse projeto. O que é que esse projeto tem a ver e determina na minha vida? Então, na semana passada, nós falamos sobre a determinação do ser humano, a determinação do sexo. A partir de hoje, nós vamos começar a entender um pouco mais a expressão da sexualidade, a expressão do ser humano. E nesse sentido, a gente vai começar a entender um pouco mais como é que o projeto de Deus vai se realizando, vai se mostrando na nossa vida. Mas uma certeza eu tenho que ter. Ontem, a liturgia de ontem nos trouxe uma resposta, um sinal de como é esse projeto de Deus na nossa vida. Onde ele colocou ontem que ele veio para dar a vida e dar a vida em abundância. Nós estamos refletindo essa semana, a semana do bom pastor. Ele é o Senhor, ele é quem encaminha, ele é quem conduz. Mas eu tenho que entender, desde sempre, como é que está formado tudo isso dentro de mim. Porque será que eu consigo compreender o caminho que o Senhor está me levando? Eu sei para onde que eu tô indo. Eu venho no grupo de oração. Eu venho com a minha esposa, aí eu vou na missa. Aí eu venho na missa de quinta-feira aqui na Canção Nova. Venho nos acampamentos. Mas e daí? Para onde é que eu estou indo fazendo tudo isso? O que está acontecendo? Por que eu venho? Eu venho para acompanhar, porque senão minha esposa vai ficar triste se eu não for. Eu venho porque, me faz bem, eu vou lá, eu rezo, e aí você vem, reza, mas quando você sai daqui, passa 2 dias, esfriou. E aí, tudo aquilo que aconteceu aqui, já passou. Eu venho no grupo de casais, eu me abasteço, mas depois eu volto a rezar de novo só na próxima quinta-feira. Como está sendo conduzido esse projeto? Então hoje nós vamos dar um passo a mais para a gente tentar entender como é o projeto de Deus, para mim e para você. Eu estou tentando viver esse aspecto, eu estou tentando dar passos, tá certo? Minha esposa viria hoje, porque eu queria que ela viesse, ela também queria vir, mas a minha filha está num febrão que não teve jeito. Passamos a noite passada no hospital, com 39 de febre, e aí hoje, infelizmente, não teve como ela estar aqui. Mas o interessante é que aquilo que o Espírito Santo tem a fazer, hoje desde de manhã, quando a gente tomou o café da manhã, o Espírito Santo já envolveu no momento para nós rezarmos, eu e ela, e conversarmos a respeito disso que hoje eu vou trazer para vocês.
Então veja bem, vamos pensar que na semana passada nós falamos de um período que nós estávamos dentro da barriga da mãe. E aí eu estava lá e lá foi determinado o que eu seria. E aí a partir de hoje nós vamos começar a analisar a partir do nosso nascimento. Então nós vamos olhar agora para um período de 0 a 7 anos. Tá certo? Nós vamos tentar entender um pouco a essência do ser humano, o projeto de Deus sendo feito em uma criança de 0 a 7 anos. Então, pensando em crianças, quando eu falo em uma criança, e aí eu vou perguntar algumas coisas a vocês e a gente tem que pensar em criança agora, tá certo? Criança tem limite? Criança tem limite ou não? Não. Criança não tem limite. Não tem limite para nada. Ela não sabe o que é limite. Ela não conhece o limite. A criança, ela tem respeito humano? Não. O que ela quiser falar, ela fala. Às vezes você passa até vergonha. Porque um dia, no meu prédio, eu estava saindo do elevador e uma pessoa ia entrando no elevador. E a pessoa era muito obesa. Na hora, a minha filha, bem discreta, fala: nossa, pai, como ele é gordo. Eu acho que ele nem entra no elevador. Pois eu catei na mão dela e saí e fiz de conta que era um poste. Nem sei o que aconteceu. Porque criança não tem respeito humano, não. Ela fala na cara. Se você quer saber a sinceridade a respeito de alguma coisa, pergunta para uma criança. Você cortou o cabelo e quer saber, não pergunta para o teu marido, não. Pergunta para uma criança: e aí, ficou bonito meu cabelo? A criança vai dizer: ah, ficou bom, ficou bonito, você ficou mais jovem, você está linda, né? E também, se não ficou bom, ela vai falar: nossa, mas acho que está torto, aqui desse lado está mais comprido e esse aqui está mais curto. Criança não tem respeito humano. Se você colocar a criança num lugar perigoso, ela tem noção do perigo? Não tem noção, ela não tem noção de nada. A criança, ela não tem limite, ela não tem noção, ela não tem respeito. Criança não tem absolutamente nada disso. O que a criança é, ela é insistente. E aquilo que ela quer, ela vai pedindo, não é assim? E ela vai falando. E se ela quer fazer determinada coisa, ela vai te testando. E ela vai indo, chega a enjoar. De tanto que a criança... É assim ou é só minha filha que faz isso? Ou a criança de vocês também é teimosinha e fica... Você fala, Estela, eu falo, Estela, não é assim que é para fazer. Pois ela quer ver se realmente o que eu estou falando é verdade. Então ela vai testando e ela vai indo. E assim é a criança. Por que criança não sabe nada, não tem limite nenhum? Por que a criança reage dessa forma? Porque a criança, ela não tem noção de que ela está no mundo. Ela não tem consciência. E essa é a palavra de hoje, é uma palavra-chave. A criança, quando nasce, ela não tem consciência, ela não tem noção das coisas. E aí o período de formar isso é de 0 até 7 anos. Então, de 0 a 7 anos, vai sendo formada a consciência de uma criança. E aí, quando eu falo em consciência, eu estou falando de quê? O que é a consciência? A consciência é aquilo que vai te colocar em relação ao mundo, vai te colocar em relação às pessoas, vai trazer para você a noção. A consciência é aquilo que vai sendo formado e que vai sendo colocado como conceitos na sua vida. Então, você nasceu, presta atenção no que eu estou te falando, você nasceu inconsciente, você nasceu sem consciência, você nasceu com o seu aspecto biológico formado, o teu cérebro já estava formado, mas não tinha nada, era como se fosse um papelzinho em branco. E aí aos poucos foi sendo escrito quem você era,
como que tinha que ser, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Esse é o papel do pai, da mãe, de quem educa, das pessoas que estão perto de uma criança. Então, de 0 a 7 anos, nós vamos colocando limites, nós vamos colocando respeito, nós vamos colocando ordem nas coisas. Se você colocar para uma criança, filha, se eu falar, Estela, você pode escolher, você pode brincar ou você pode fazer a tarefa de casa. O que ela vai escolher? Brincar. Ela ainda não tem a noção de prioridade. Se perguntar para você amanhã de manhã, você quer ficar dormindo até as 11 horas ou você quer levantar às 6 para ir trabalhar? Você sabe muito bem o que você quer, mas você sabe muito bem também o que você pode. Por quê? Porque você tem consciência. Se eu não for trabalhar, eu não vou receber e eu não vou conseguir pagar as contas. Não é assim? Se eu começar a faltar no meu emprego, eu vou ser mandado embora e vai colocar outro, e aí? Ou então, se você é o dono da empresa, se você não for, como que vai ficar? Quem que vai organizar? Ou seja, de 0 a 7 anos, os conceitos do que é certo e do que é errado, do que pode e do que não pode, do que tem limite e do que não tem limite, tudo isso vai sendo formado numa criança. E aí, como isso é trabalhado, é determinante na expressão da sexualidade de uma pessoa. De 0 a 7 anos, os exemplos, o que a criança vê, o que a criança escuta, o que a criança observa, o que está ali do lado dela, ela vai absorvendo. Criança é uma esponja. Se você está lá na tua casa conversando com a tua esposa, achando que teu filho está ali do lado e não está entendendo nada do que está acontecendo, sinto te dizer, é um engano. Porque ele está absorvendo tudo que você está falando. Ele está entendendo tudinho. Ele está ali só observando. Já aconteceu de você estar conversando uma coisa com o teu marido ou com a tua esposa e de repente do nada teu filho ou tua filha fala, e se intromete na conversa e começa a conversar junto? Já aconteceu? Já. Eles são uma esponja e vai absorvendo. E aí, se o ambiente é favorável para que a formação da consciência aconteça de maneira correta, coerente, com os conceitos corretos, ideais, ótimo. Mas se o ambiente não é propício, também não vai formar uma consciência coerente. E o que acontece? Vamos olhar para a nossa vida. Quando você tinha de 0 a 7 anos, como é que foi formada a sua consciência? Como é que o seu pai e sua mãe te educaram? Como é que o ambiente que você viveu? Nesse momento, se você viveu num ambiente de muita hostilidade, se você viveu num ambiente que você via, por exemplo, o seu pai bebendo demais, saindo, chegando em casa, batendo na mãe, o que é que vai formando na tua consciência em relação à visão do ser pai? Quais são os conceitos que foi conscientizado em você em relação ao ser pai, ao pai? Se você tinha, por outro lado, um pai que não era presente, que não estava nem aí, que não te dava carinho, que não te dava atenção, que não te dava um abraço, que nunca olhou para você e falou, eu te amo, você é importante para mim, como é que criou em você a consciência de afeto de um pai para um filho, de um pai para uma filha? Como é que foi a relação de determinação da sua consciência, de construção da sua consciência,
em relação aos conceitos que a tua mãe foi colocando para você. Às vezes você queria alguma coisa e a tua mãe falava: não, não pode. Não, não pode. Isso não. Agora não. 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 Você não consegue. Agora não dá. Essa palavra não, ela foi ecoando aí dentro da tua consciência. E aí esse não ficou forte dentro da tua cabeça. Às vezes você quis fazer alguma coisa, queria construir, queria fazer algo, e este algo foi tolhido, foi cortado. De 0 a 7 anos, nós vamos criando em nós aquilo que é referência. Vai criando em nós referência. O que é referência? Veja bem, se eu pedir para vocês fecharem os olhos, todo mundo fechar o olho, e aí vocês não estão enxergando o que está acontecendo, e aí eu trouxer aqui dentro uma jaca e eu cortar a jaca, vocês todos com os olhos fechados, e aí eu perguntar: pessoal, eu tenho algo aqui, o que é que vocês acham que eu tenho aqui? Vocês dirão que é uma jaca? Por que vocês vão dizer? Pelo cheiro. Mas e se alguém que nunca sentiu o cheiro da jaca na vida, ele vai saber? Não. E como você sabe que é jaca? Porque já está gravado aqui dentro. Já existe uma referência. Então, quando nós sentimos o cheiro da jaca, fala: nossa, que cheiro de jaca. Por que é o cheiro de jaca? Porque você já conhece o cheiro da jaca. Eu que moro longe da minha família, às vezes eu abro a porta lá no hall ali do apartamento, e do lado da minha casa, quem mora é uma mulher que cozinha muito bem. Então, a hora que eu saio para o hall, eu sinto o cheiro da comida dela. E aí de quem que eu lembro? Da minha mãe. E me dá saudade, porque o cheiro do bife que ela frita é muito parecido com o cheiro da comida da minha mãe. E aí eu lembro da minha mãe. É uma memória afetiva que eu tenho. É uma memória afetiva. E aí me leva lá na minha mãe. Quantas vezes passou uma pessoa do teu lado com um perfume, mas você nem conhecia a pessoa? Aí você fala: nossa, lembrei de fulano de tal, de fulana de tal, que usa o mesmo perfume. Essas sensações todas, vai buscar qualquer estímulo que nós tivermos. Quando nós vemos alguma coisa, quando nós sentimos um cheiro, quando nós ouvimos alguma coisa, esses estímulos todos precisam procurar referência aqui dentro. Se não tiver referência, dá aquela sensação de falar assim: nossa, estou sentindo uma coisa estranha, eu tô com um pressentimento estranho. Você está tendo algum estímulo, viu alguma coisa, escutou alguma coisa, mas você aqui dentro não tem referência para isso. E aí você não sabe dizer o que é. Quando você sente o cheiro de alguma coisa que você nunca sentiu, você fala: nossa, que cheiro estranho. Isso aqui é cheiro do quê? Por quê? Porque é um cheiro que você não conhece. Quando nós não temos consciência de algo, nós não sabemos responder a ele. É por isso que criança não responde muitas vezes àquilo que ela está vendo. Ela não tem noção, ela ainda não tem referência. E de 0 a 7 anos vai se criando as referências. Vai se criando, e isso aqui, filho, isso aqui é fogo, não pode encostar a mão. Se encostar a mão, vai queimar. Qual criança que já não tentou relar no fogo para ver se de fato queimava? A grande maioria das crianças. Porque você fala, mas ela tem que experimentar para ver se é realmente aquilo. Para criar nela a consciência de que fogo queima. Eu não posso chegar perto
disso ou daquilo porque isso faz mal. Nesse sentido, os primeiros anos da nossa vida determinam como nós vamos viver o resto da nossa vida. Esse determinam está entre aspas. Tá certo? Como nós formamos a nossa consciência foi formada através daquilo que nós recebemos de estímulos das pessoas com quem nós convivemos de 0 a 7 anos. Os pais, os tios, os primos, os amigos, a escola, o ambiente, aquilo que escutamos, aquilo que foi falado para nós. Aquilo que está formado aqui dentro veio de lá. Depois dos 7 anos, a gente não consegue mais formar esta consciência. Ela está consolidada. O que nós conseguimos fazer? Modular. Nós conseguimos melhorar um pouquinho aqui, puxar um pouquinho lá, mas a consciência está formada. É por isso que quando você olha lá atrás, na sua infância, quando você olha para a sua infância, o que você lembra? Quais são os sentimentos que vêm? Quando você olha lá para a tua infância, de 0 a 7 anos, como é que foi a sua convivência com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com os seus primos? Como era o ambiente que você vivia? Como que o seu pai te tratava? Como que sua mãe te tratava? Você já recebeu apanhou alguma vez do seu pai ou da sua mãe? E quando você se lembra desse episódio com o seu pai e a sua mãe, qual é o sentimento que vem em você? Quando você olha para a sua vida de 0 a 7 anos, quais são os sentimentos que brotam em você? Por que eu estou fazendo você olhar neste momento lá atrás? Hoje, o que você expressa é reflexo daquilo que está na sua consciência, daquilo que foi vivido e daquilo que foi colocado como conceitos na sua vida, daquilo que foi colocado como certo e errado, daquilo que foi colocado como sendo a linha que vai conduzir a sua vida. E a forma como isso foi feito, como isso foi trabalhado, é isso que está feito como sinapse. E o que é a sinapse? É quando 2 neurônios, que é o que tem aqui dentro, gruda. Ele grudou. Grudou? Está grudado. E aí está formada a sua consciência. E aí vamos lembrar daquilo que nós falamos na semana passada. Nós falamos que quando o Senhor criou, quando Deus criou a mulher para o homem, era para que eles fossem correspondentes. E aí, olha só, eu sou Paulo, filho do Odair e da Maria. A minha esposa é a Cláudia, filha do Nilvo e da Gina. Eu tive um tipo de educação. A minha consciência foi formada de um jeito. A minha consciência foi formada de uma forma, onde eu tenho as minhas verdades, eu tenho os meus limites, eu tenho a forma como eu enxergo, as perspectivas que eu tenho em relação à vida. Então, quando eu falo as perspectivas que eu tenho, isso está muito relacionado com aquilo que foi formado em mim.
Se eu mostrar para vocês aqui, por exemplo, se eu trouxer para vocês uma proposta de emprego, por exemplo. Eu tenho uma proposta de emprego. A proposta de emprego é de ser vendedor. No entanto, você tem que entrar com uma parte do dinheiro. Você tem que entrar com R$1.000 para que você consiga este emprego. E aí você vai ganhar 5% em qualquer venda que você fizer. Só que você tem que trabalhar de segunda a sábado. Eu trago essa proposta. Há aqui dentro quem fale assim: nossa, essa proposta é boa. Outros vão falar assim: não, essa proposta não é boa, para mim não dá. Por quê? Porque entrar com dinheiro não vai dar. Porque trabalhar no sábado, até o sábado não vai dar. Outros vão dizer assim: não, porque eu não sei vender. Eu não nasci para ser vendedor. Você nasceu para ser o quê? Você nasceu para ser outra coisa, não para ser vendedor. Então, sobre um mesmo ponto, existem vários pontos de vistas. Existem várias maneiras de pensar em relação a uma mesma coisa. Você e sua esposa ou seu esposo já brigaram, já discutiram por alguma coisa que um enxerga de um jeito e outro enxerga de outro? Será? Será que a maioria das discussões é sobre isso? Vocês já discutiram porque falaram assim: eu acho que tem que fazer assim com o nosso filho. O outro vai e fala assim: não, eu acho que não tem que ser assim. E aí a outra vai e fala uma coisa, o outro vem e fala outra coisa. Já aconteceu? Sabe por quê? Porque a consciência de um é uma e a consciência do outro é outra. Vocês enxergam o mundo por perspectivas diferentes. Você é um ser que foi construído conscientemente de uma forma. Ela foi construída de forma diferente. Vai um pouquinho mais para cá para o amigo poder sentar. Vocês não são iguais. Você recebeu estímulos diferentes. Ela recebeu estímulos diferentes. Por isso que vocês respondem de forma diferente a uma mesma coisa. E aí na tua cabeça você pensa assim: eu não acredito que ele não consegue enxergar desse jeito. E na tua cabeça vem assim: eu não acredito que ela não consegue enxergar desse jeito. E aí fica naquela: eu tô certo. E ela pensa: eu também tô certa. É assim? É? E aí eu sinto em dizer para vocês: os dois estão certos. Os dois estão certos. Porque os dois têm perspectivas diferentes. E quem que é o culpado de tudo isso? É a sua consciência. Aquilo que o seu pai, sua mãe, o mundo formou em você. Então agora nós vamos colocar a culpa em quem? Vamos colocar a culpa nos nossos pais. Vamos colocar a culpa neles. A culpa é deles. Eles é que são culpados. Então agora nós vamos ver o que Jesus falou sobre isso. João, capítulo 9, versículos de 1 até 7. João 9, Evangelho de São João, mais no final. João 9, capítulo 9, de 1 até 7. Amém? Olha só o que diz a palavra. Ao passar, Jesus viu um homem que era cego desde o nascimento. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem foi que pecou para ele nascer cego?
foi ele ou foram seus pais? Jesus respondeu: não foi ele que pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Nós temos que realizar, enquanto é dia, as obras daquele que me enviou. Quando vier a noite, ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e passou o barro nos olhos do cego. E disse: vá lavar-se na piscina de Siloé, palavra que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Palavra da salvação. Olha só o que aconteceu. Naquela época o costume era assim: se alguém é cego ou tem algum problema de saúde, é porque é uma pessoa amaldiçoada. Então a família pecou, fez alguma coisa errada, e aí passou para essa pessoa que está pagando pelos antepassados dele. E aí os discípulos perguntaram. E aí Jesus vem quebrar esta mentalidade de dizer assim: não foi ele e nem os pais quem pecaram. Isso está acontecendo com ele para que a graça de Deus seja manifestada através dele. Vamos colocar essa cegueira de nascença agora em nós. Quais são as cegueiras da sua vida como homem, como pai, como esposo? Quais são as cegueiras da tua vida como mulher, como esposa, como mãe? Eu estou dizendo da cegueira da sua consciência. Aquilo que você faz e nem sabe por quê. Quantas vezes lá na tua casa você responde mal para as pessoas? Quantas vezes você tem atitudes que são ruins e que são contrárias totalmente a tudo aquilo que você escuta da palavra de Deus, aquilo que você escuta na missa, aquilo que você escuta aqui? Quantas vezes você se pegou falando mal de alguém quando você sabe que não é para fazer isso? Quantas vezes você se pegou fazendo um pecado que você gosta de fazer, mas você não queria mais fazer? Quantas vezes você traiu sem querer trair, mas foi mais forte, veio? Quantas vezes você amaldiçoou, você disse que não, você disse que não era assim, que não ia conseguir? Quantas cegueiras você está vivendo na tua vida? Quantas são as situações colocadas no teu casamento, as situações colocadas na sua vida pessoal? E agora eu quero que você seja um pouquinho egocêntrico, mas pense no sentido bom, de você ter que olhar para você agora. Agora você não vai olhar para a tua esposa ou para o seu esposo, você vai olhar para você e pensar: quantas são as situações que eu vivi lá na minha casa? Quantas são as situações que meu pai formou na minha cabeça, que minha mãe, que o ambiente que eu vivia foi formando na minha cabeça? E aí hoje eu tenho isso como verdade, mas uma verdade que me cega. Uma verdade que não me deixa estar aberto para conseguir viver melhor, para conseguir corresponder, para conseguir corresponder à minha esposa, para conseguir corresponder a Deus, para conseguir corresponder aos meus filhos. Quantos são os conceitos que estão aqui na minha cabeça a respeito da vida, do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve, do que é, do que não é, e que estão aqui dentro e que me aprisionam, me tornam escravo? Quantos são os sentimentos que brotam em mim em relação ao meu passado, à minha infância? Sentimento de desprezo, de tristeza, de angústia, solidão. Ou sentimentos de alegria, de ter vivido bem.
Mas eu sinto em dizer que, infelizmente, aquilo que mais grava são as experiências não muito boas. É ou não é verdade? E aí isso grava, que fica lá. Fica lá. E aí o que isso faz? Cega. Cega. Sabe por quê? Porque a tua vida, ela é muito mais do que só esse pontinho, do que só essa situação. Esses sentimentos todos, estou preocupado com o horário, mas vai dar. Esses sentimentos todos que hoje, às vezes você não consegue controlar, às vezes você não consegue melhorar, você não consegue mudar, mostrar diferente, é porque esse problema está lá na raiz, está lá atrás. E às vezes a gente não consegue ver isso. E aí existe uma chave de leitura aqui nesse texto, quando Jesus fala, precisa ser curado durante o dia, à noite não trabalha. Ele veio ao mundo para ser luz. Luz. Eu preciso trazer essas situações às claras. Eu preciso clarear aquilo que ainda está obscuro. Eu preciso trazer Jesus para aquelas situações que não foram resolvidas lá atrás. Situações que não foram resolvidas com o seu pai, situações que não foram resolvidas com a sua mãe, situações que não foram resolvidas com seus irmãos, com você mesmo. Eu preciso trazer isso à luz. Eu preciso trabalhar, eu preciso olhar para a minha vida e saber, hoje eu estou vivendo desta forma, muito por aquilo que eu vivi, ou que me colocaram a viver, quando eu era criança, quando eu fui formado. Mas quando eu falo em colocar às claras, pessoal, vocês estão me entendendo? Estão conseguindo fazer a linha de raciocínio? Sim? Quando eu falo colocar às claras, não é buscar justificativa, não é buscar culpado, não é colocar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua infância como vilões da sua vida hoje, da expressão da tua vida hoje. Não é esse o sentido. O sentido é, Jesus, olha para essa situação, que eu tenho que perdoar, que eu tenho que superar. E você sabe muito bem, a maioria de nós sabemos quais são essas situações. A maioria de nós sabemos como são essas situações. Mas a gente não quer mexer. A gente acha que não tem necessidade. A gente fala assim, não, meu passado está lá no passado. E eu não acho que temos que viver de passado, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que aquilo que nós vivemos lá atrás, se não foi bem vivido, bem estabelecido, se as relações não foram efetivas e bem construídas, geram consequências da nossa vida hoje. Quantas pessoas profissionalmente não conseguiram se desenvolver porque tanto escutaram lá atrás dos pais falando assim, você não vai ser nada na vida. Você não vai ser nada. Está vendo teu primo? Ele consegue, ele faz, ele é forte, ele é inteligente, você não. E aí isso ficou na cabeça da pessoa. Ou então, acontecia às vezes na escola, de 0 a 7 anos, ou até às vezes um pouquinho mais, de ficar exposto em uma situação, e aquela situação pode para alguns determinar uma exposição, determinar uma humilhação, e aí a pessoa, quando é colocado à prova, quando ela passa por um teste, ou ela se sente pressionada, ela não consegue trabalhar isso, e aí ela espana, ela não dá conta. Quantas vezes as pessoas respondem diferentemente a um mesmo estímulo, e aí vejam bem,
Quantas vezes aconteceu de você se decepcionar na tua vida? Você estava esperando que desse certo alguma coisa e não deu. Você foi mandado embora, a pessoa não foi te procurar, enfim, situações que te desestruturaram. Quando aconteceu isso, umas pessoas respondem assim: bom, aqui não deu, agora eu tenho que olhar para outro canto e eu tenho que ir para frente, não posso parar. Outros o que fazem? Sentam e esperam ver o que vai acontecer. Não tem força para levantar e para ir atrás. Todas essas situações têm relação com aquilo que está aqui dentro, com aquilo que foi criado por nós mesmos. Por isso que eu estou dizendo para vocês, não é uma tarefa de olhar para buscar justificativas ou culpados. É hora de colocar as claras para deixar o Senhor trabalhar. A partir dos 7 anos eu disse para vocês que a consciência ela está formada e ela vai determinar a vida da pessoa. A partir dos 7 anos, e aí presta atenção nisso, a única pessoa que tem acesso à nossa consciência, aos níveis conscientes e subconscientes que estão aqui dentro, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não tem outro. Não tem outro. E aí, se hoje nós observamos na nossa vida que em alguns momentos eu trago para dentro da minha casa, para as relações com a minha esposa, com os meus filhos, com os outros, eu trago alguma situação que não é legal, que não é boa, que não é benéfica, tudo isso pode estar relacionado lá atrás. E aí eu tenho que convidar o Espírito Santo para entrar comigo. Eu tenho que convidar o Espírito Santo a entrar lá comigo e refazer. Porque se aquilo não foi resolvido lá atrás, vai causando em nós algumas perdas, e aí nós não temos objetivos de vida. Nós não sabemos o porquê vivemos. Nós vamos vivendo. Nós vamos vendo o que vai dar. E aí nós não criamos situações que nos façam progredir. E quando eu falo progredir, eu estou falando progredir em todos os sentidos. Progredir espiritualmente, progredir profissionalmente, progredir pessoalmente. Se eu não sei para onde eu quero ir, eu vou indo para qualquer lugar. E onde o vento me levar, eu vou indo. Tem até a música que fala: deixa a vida me levar, vida leva eu. Se você deixar a vida te levar, a vida vai te levar por onde ela quiser. Mas por quê? Porque você não sabe para onde você quer ir. E aí, para a gente ir encerrando, eu vou pegar rapidinho, e aí eu não vou pedir para vocês pegarem para ser mais rápido, em Lucas, capítulo 19, 18, versículo 35. Jesus, ele está passando por um caminho, e aí olha só o que acontece nesse caminho. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Ouvindo a multidão que passava, o cego perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. Ele então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O que iam à frente o repreendiam, mas para que ficasse calado. Ele, porém, gritava mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que o cego fosse levado até ele. Quando chegou perto, Jesus lhe perguntou: o que deseja que eu faça por você? Ele respondeu: Senhor,
que eu possa ver novamente. E Jesus lhe disse: veja novamente, sua fé o salvou. No mesmo instante, ele voltou a enxergar e seguia a Jesus glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, deu louvores a Deus. Será que Jesus não sabia que ele era cego? Sabia ou não sabia? Sabia. Mas Jesus, o que ele faz? Ele pergunta: o que é que você quer que eu te faça? E aí o cego fala: que eu volte a enxergar. E hoje, se Jesus olhar para você, olhando para você, falar assim: meu filho, minha filha, o que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer que eu te faça? Você sabe dizer para ele o que você quer? Você sabe falar para ele o que é essencial que precisa na tua vida e que você ainda não tem? Você sabe dizer para ele? Você sabe olhar para você e dizer onde é a maior cegueira que tem em você e dizer assim: Jesus, é isso que eu preciso? Se você não está sabendo, é porque você não está se conhecendo da maneira como você precisa se conhecer. Se você não está sabendo, é porque muita coisa de lá de trás está te cegando e você não está conseguindo enxergar o que é essencial para você conseguir viver correspondendo às pessoas que estão com você. Pior do que isso, você não está conseguindo corresponder a você mesmo. Eu sou funcionário público federal. E aí eu cheguei lá no Paraná, estava de férias, e eu ia voltar embora. Minha esposa e minha filha estavam lá. Quando eu cheguei lá e vi a situação que eu ia viver, aí eu falei assim: mas eu também não quero isso não. Aí eu falei assim: mas pera lá, eu estou lá em Aracaju e lá não está bom. Eu estou aqui e aqui não está bom. Eu estou em qualquer lugar e nada está bom. E aí eu fui procurar uma psiquiatra. Eu falei: eu vou precisar tomar umas bolinhas para ver se me ajuda. Eu vou precisar. E aí eu cheguei na psiquiatra e falei assim: doutora, é o seguinte... Expliquei a situação para ela e fui muito claro com ela e disse assim: o problema não está em Aracaju, o problema não está em Maringá, o problema não está em canto nenhum. Sabe quem é o problema? Eu sou o problema. Ela olhou para mim e falou assim: se todo paciente tivesse essa consciência, seria mais fácil os tratamentos. No entanto, que realmente eu tomei medicamento, acho que uns 2 meses para me ajudar um pouco, e depois eu não tomei mais. Eu comecei a tomar consciência de que a minha vida, quem tem que conduzir sou eu. Mas eu sei os passos que eu dou se eu estou no Senhor. Aí eu sei para onde eu estou indo. Se eu não estou no Senhor, aí tudo começa a se perder. Aí eu fico parecendo uma metralhadora. Eu atiro para tudo quanto é lado, mas nada está bom e ainda eu culpo Deus. Culpo Deus, culpo as pessoas que estão comigo, eu vou culpando todo mundo. Naquele momento eu decidi que eu ia voltar para Aracaju e que eu não ia ficar em Maringá, que aqui ia ser melhor. E aí eu voltei, e aí nesse momento foi que eu fiquei sozinho aqui. Minha esposa e minha filha ficaram lá e eu fiquei aqui o ano de 2016 inteiro sozinho. Eu ia para lá de vez em quando e fiquei aqui sozinho. Foi uma forma muito difícil, mas foi a forma que o Senhor encontrou para me resgatar. E eu fiz e estou fazendo esse processo de começar a olhar para mim e ver por que nada está bom. Por que eu não estou feliz com isso? Por que eu não gosto daquilo? Por que eu reajo dessa forma? Por que eu faço isso para minha esposa? Eu não queria fazer, eu acabo fazendo. Por que eu trato a minha filha assim? Por que eu me trato assim? Por que às vezes eu faço coisa que eu não queria fazer? E aí, um dia, aqui mesmo na Canção Nova, a Maria Marta é uma missionária que viveu aqui um curto período de tempo, mas que ela foi
determinante na minha vida. Ela falou assim para mim: Paulo, você vai fazer uma audiência. Eu falei: audiência? Como assim? Você vai fazer uma audiência com o Senhor. Você vai ficar naquela capelinha, lá atrás, que embaixo ali do palco tem uma capelinha. Você vai ficar naquela capelinha o tempo que você achar necessário e você vai ficar lá conversando com Deus. Você vai ficar trancado dentro da capela o tempo que você quiser. E eu fiquei trancado um dia, das 8 da manhã até as 2 da tarde. Direto. Eu trouxe água e lá eu fiquei. E nesse período eu comecei a falar tudo para Deus. Eu comecei a falar tudo para Deus. Por que minha mãe tinha feito isso comigo? Por que ela fez isso comigo? E daí isso determinou uma série de coisas na minha vida. Por que meu pai dava mais atenção para os meus irmãos e não dava atenção para mim? Por que a minha mãe me colocava lá na casa da minha tia, para eu ficar na casa da minha tia, enquanto ela ficava com meus irmãos, porque daí ela tinha o meu irmão mais velho e meu irmão mais novo, que nasceu 1 ano e meio depois de mim, e ela teve que dar atenção para o meu irmão. E aí eu fiquei para os outros cuidar. E eu comecei a falar para Deus tudo isso. Por quê? Por quê? Por que meu irmão teve essa atitude comigo? Comecei, desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Eu virei realmente uma metralhadora em Deus. E eu comecei a falar tudo para Ele. Comecei a falar. E eu anotei tudo isso. Eu anotei. E aquilo ali eu chorei, e aquilo ali eu rezei. E essas 4 horas que eu fiquei ali dentro, promoveram em mim a consciência de que se eu quero que alguma coisa mude, quem tem que mudar sou eu. Se eu quero que o meu casamento seja melhor, quem tem que mudar sou eu. Eu estou tomando consciência da minha perspectiva. Por que eu tinha algumas atitudes? Porque minha mãe tinha me ensinado, tinha feito eu viver uma experiência. E aí, quando eu passava por uma situação parecida, logo me remetia àquilo que eu tinha vivido, e como eu tinha aquilo como referência, eu tinha uma conduta errada. Quando meu pai dava mais atenção para os meus irmãos e menos para mim, aí eu achava, quando eu vivia alguma experiência não é nem de ser abandonado ou de ser rejeitado, mas me fazia lembrar disso. E aí eu criava dificuldade com relacionamentos, com pessoas. Nesse sentido, eu tomei a consciência de que aquilo que eu vivi na minha infância estava me cegando em alguns aspectos. E eu comecei a falar para Deus que eu precisava trabalhar tudo isso. E aí eu tenho tentado trabalhar tudo isso. São pequenos passos que todo dia eu tenho que tentar. Mas eu só consigo quando eu estou em Deus. Quando é o Espírito Santo. Quando a minha esposa fala alguma coisa que em mim, na minha perspectiva, não está certo, na hora eu virava um leão. Na hora eu virava e aí eu falava e eu maltratava e enfim. Hoje eu estou conseguindo trabalhar isso um pouco melhor. Eu tinha uma ansiedade que não tinha tamanho. Eu tinha uma vontade de que as coisas que precisavam acontecer daqui a 1 mês tivessem acontecido anteontem. E aí isso ia me desestabilizando. E o próprio Deus tem organizado isso na minha vida. Mas é porque eu tenho trazido as claras. Eu tenho falado: Jesus, eu preciso disso. Ele sabe que eu preciso. Mas eu tenho que tomar consciência do que eu preciso. Se não tiver significado, Deus faz e a gente nem percebe. É a mesma coisa você querer ensinar para uma criança de 6 anos que 500 mais 500 dá 1000. Ela sabe o que é 500? Ela sabe o que é mais 500? Ela sabe o que é 1000? Ela ouve falar, mas ela não tem noção da perspectiva.
Se Deus te dá, às vezes, uma graça que você tanto quer e que você tanto precisa, você não tem consciência disso ainda. Você precisa tomar consciência da tua vida. Você precisa tomar consciência do que foi você, do que te construiu, para que a partir de agora você chame o Senhor para a sua vida e trabalhe com o Senhor no seu interior. Isso é conversão. Isso é conversão. É na fase de 0 a 7 anos que influencia e vai influenciar na expressão da sexualidade. Totalmente. Eu vou entrar mais nisso na semana que vem. Não sei, semana que vem vai ter? Vai, que é o feriado, vai, né? 1º de maio. Eles vão conversar para ver se vai ter. Mas o que acontece? E aí se uma criança, um menino, e aí são várias as frentes, eu estou acabando, são várias as possibilidades. O menino que está crescendo, por exemplo, ele vê o pai muito agressivo, ele vê o pai que bebe, ele vê um pai que não é referência para ele, ele precisa de alguma referência. Quem que ele pode escolher como sendo referência? A mãe. E aí? E aí ele pode querer se aproximar das atitudes da mãe. E aí ele vai querer se maquiar, ele pode querer. Ou então ele tem irmã mais velha, vai querer brincar com a irmã mais velha. E aí vai se aproximando. Ou então o contrário, a menina tem uma mãe, por exemplo, que tem atitudes erradas. Eu sei de uma situação em que a mãe traía o esposo e, para não criar a especulação em cima disso, o que ela fazia? Levava a filha junto. E a filha presenciava a traição. Hoje em dia, a filha tem pavor da mãe. Tem pavor. A mãe tem cabelo comprido, pois ela quer cabelo curto. A mãe gosta de roupa apertada, pois ela quer roupa larga. A mãe gosta disso, ela vai para o outro oposto. E aí o que acontece? Ela vai se aproximando mais da expressão da sexualidade masculina. Então, nesse sentido, aquilo que nós vivemos na nossa infância, em relação à expressão da sexualidade, isso que estão se falando tanto hoje, do gênero, isso está muito mais relacionado com experiências vividas do que com a determinação do sexo. Se a pessoa tem o cromossomo, o homem, o cromossomo XY, ela é homem, tem testosterona, então ela tem tudo para ser homem. Agora, como que criou a consciência dessa criança? Como que ela foi educada a ser? Aí ela vai expressar isso, aí é diferente. Mas a gente entra nisso um pouco mais na semana que vem, no próximo encontro. Amém? Eu queria convidar vocês para a gente rezar uma Ave Maria, fechar o olho e rezar uma Ave Maria e pedir para que esse movimento que o Senhor tem brotado em nós, que esse movimento seja guardado no colo de Nossa Senhora. Ela que acompanhou Jesus durante toda a vida, que ela nos acompanhe nesse processo, que seja um processo que dê frutos, que seja um momento de encontro seu com você mesmo e com o Senhor. Que Nossa Senhora esteja te acolhendo, para que seja guardada a tua vida, a tua história, que seja guardado as suas lembranças, seus sentimentos, as suas emoções, tudo seja hoje colocado no colo de Maria, para que ela te ajude, interceda e passe à frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.